Muito obrigado pelo convite. Somos um grupo multidisciplinar de cidadãos e entidades de vários quadrantes, com o objetivo em comum de elencar soluções para o assédio moral. Somos independentes porque não temos interesses monetários ou partidários na defesa das nossas opiniões. E agimos em defesa do que achamos ser o interesse público, assim como do bem-estar dos trabalhadores e da produtividade do trabalho em Portugal. Estamos preocupados com o tema porque vários membros da plataforma já foram vítimas ou presenciaram situações de assédio moral no trabalho, porque já recebemos vários testemunhos de casos concretos ou porque temos sensibilidade social para este tema. Por exemplo, há médicos, funcionários da ACT, um jurista, entre várias pessoas na plataforma. E, em consequência disto, não aceitamos estas situações. Também não viemos aqui esgrimir argumentos ou elaborar sofismas jurídicos que defendam o interesse lobista, pugnamos antes pelos direitos humanos, o bom senso, a saúde física e psíquica dos trabalhadores. Também valorizamos o conhecimento médico-científico, porque a ciência achamos que é o melhor instrumento que detemos para interpretar esta realidade, o assédio moral no trabalho. Primeira nota, achamos ser muito positivo haver 4 projetos de lei sobre este tema a serem debatidos. Todos são do nosso agrado e achamos que há excelentes ideias em todos. Achamos também que se pode escolher o mais consensual dos 4 e depois adicionar pontos restantes a esse. A nossa apresentação será da seguinte forma. Eu irei apresentar uma análise comparativa dos 4 projetos de lei, focando pontos específicos dos mesmos e explicitando as opiniões da plataforma sobre esses pontos. Depois o António Brandão Guedes, à minha direita, funcionário da ACT aposentado e ativista sindical, irá focar a questão da prevenção, tal como a ação inspectiva e a importância dos riscos psicossociais. O médico especialista de Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública, Dr. José António Antunes, à minha esquerda, irá apresentar conclusões médico-científicas que ligam o assédio moral a problemas concretos de saúde, assim como indicar doenças dele derivadas, assim como também falar sobre a perspectiva das dificuldades do médico em permitir a uma vítima poder beneficiar de apoios derivados da sua condição de vítima de assédio no trabalho. Portanto, concretamente, quanto aos 4 diplomas, e vou começar por ordem numérica, de chegada também. 307/13, segunda do BE. Nós achamos que este é o que mais corresponde às ideias expressas no manifesto da plataforma, mas também achamos que se pode acrescentar, por exemplo, um ponto explícito sobre a prevenção. À semelhança, por exemplo, do 378 do PAN, que tem o 29B, que fala só sobre a prevenção. Também achamos que se pode mencionar a atualização da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, como faz também o PS, o 371 do PS. Deste projeto de lei, do 307, achamos essencial a inclusão das sanções acessórias. Achamos que o dano de imagem, portanto, no 562, é importante. Também achamos que a questão da inversão do ónus da prova é também importante, assim como tal no projeto de lei do PCP. E nós concordamos da inversão do ónus da prova, tal como está no nosso manifesto. Achamos também que o direito do trabalho tem como um dos principais princípios o princípio do respeito pela dignidade do trabalho, um princípio em latim, pro dignitate laboratoris, e achamos que isto deve ser tido em conta, não é? como normal. E o Código do Trabalho deve proteger a parte mais fraca na relação laboral, não é? Portanto, acho que também isto é um princípio. E também nos questionamos se a inversão do ónus da prova existe para casos de assédio discriminatório, porque é que não haverá para assédio não discriminatório? Também achamos que a prova de um facto negativo é tão difícil para o empregador como para o trabalhador seria a prova de um facto. Nestas condições. Também achamos que esta medida de inversão do ónus da prova tem claramente um aspecto dissuasor, o que irá forçar a existência de uma maneira implícita e consequente, né, pela força da lei, vai forçar a existir uma maior urbanidade e probidade dentro da empresa, porque, obviamente, o empregador tem interesse em evitar casos em tribunal, não é? Outra solução que nós também elencamos no nosso manifesto é a criação de um processo judicial específico para casos de assédio moral no trabalho. Pode ser uma alternativa ou um complemento a esta situação. Quanto à criminalização, nós também achamos necessária, inclusive defendemos que devia ser um crime público, mas isso não está tanto em cima da mesa.
Achamos que o artigo 154A, o crime de perseguição, pode coexistir, como aliás os senhores deputados e senhores deputados já mencionaram, pode coexistir com a legislação laboral, à semelhança de vários regimes legais na França. A proteção de testemunhas e denunciantes, no projeto do Bloco de Esquerda, o 22º-A.6, achamos que está muito bem, tal como no PCP tem uma solução semelhante, ou do PAN 378 também tem uma solução para proteger as vítimas através de um parecer prévio necessário da ACT, também parece uma boa solução. Aplicar o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais também nos parece bem. A inclusão do assédio como justa causa de resolução pelo trabalhador também concordamos. Extensão do conceito de assédio moral a causas discriminatórias também concordamos. Quanto ao projeto de lei do PS 371/13, adotar códigos de boa conduta para a prevenção do assédio moral também nos parece uma boa solução. Achamos apenas que sozinhos ou per si não funcionam, mas são importantes em todas as empresas e também achamos que isto deve haver em todas as empresas. Há quem fale que o projeto de lei do PAN remete isto apenas para empresas médias e grandes. Nós temos a opinião de que às vezes o assédio até é mais provável acontecer em ambientes pequenos, porque, não sei, um trabalhador superior ou não pode-se achar no direito, ou mais fácil, no direito não se vai achar, com certeza, mas pode mais facilmente acontecer uma situação que a pessoa faça o assédio moral no trabalho, não é? Também achamos que é muito importante o artigo 4º deste projeto de lei que menciona as vias específicas de denúncia à ACT e ou Inspeção-Geral das Finanças. Isto achamos que é importante e é o único que refere isto, portanto isto só que parece um ponto interessante. O 365/13 do PC também, generalisticamente estamos de acordo, mas ponto a ponto, contraordenação muito grave, como a empresa criou em gestar processos disciplinares a vítimas ou testemunhas, também achamos que está correto. Inclusão no título do diploma às alterações que implica a lei até então existente também parece que está muito correto e aliás está mencionado no parecer que a CTSS fez pela senhora deputada Rita Rato. As sanções acessórias, encerramento da fábrica estaleiro, na nossa opinião faz sentido, pois é uma sanção acessória e uma sanção acessória é aplicada em casos muito graves. Portanto, isto obviamente não vai, não sei, nós não conhecemos os juízes e as juízas, mas também parece que isto não vai ser aplicado levianamente, não é? Quanto ao artigo do PAN, 378/13, um artigo dedicado à prevenção é muito interessante. Achamos que os regulamentos, novamente, só per si não funcionam, mas é uma medida interessante. Eu posso ser de experiência própria, já tive empresas com regulamentos e não funcionou. Portanto, isto é um meu testemunho. Justa causa de resolução do contrato também estamos de acordo. E queria só acrescer agora que também há alguns pontos que nós pensámos e estão escritos no manifesto que nos une na plataforma. Achamos que, por exemplo, horas obrigatórias de formação sobre o assédio moral, outros riscos psicossociais, a importância da sindicalização ou registro em ordens profissionais, tal como a precariedade laboral, são coisas importantes de serem faladas no âmbito de uma formação. Também achamos que é importante reativar o prémio do antigo EDICT, agora ACT, Prevenir Mais, Viver Melhor no Trabalho. E agora vou passar a palavra ao Brandão Guedes sobre esta parte da prevenção. Isso tem que ser rápido, não é? Quanto? Está lá em o tempo. Tenho 1 minuto e meio. Tinha. Não, pronto, mas não, eu vou ser muito breve só, até porque, depois há uma... Ok. É só para reforçar, então, o aspecto da prevenção, daquilo, por exemplo, que foi falado aqui da introdução do assédio, por exemplo, nos regulamentos que as empresas fizerem. É importante porquê? Os regulamentos e códigos é importante porquê? Porque é uma ação cultural fundamental. Isto é, se nós não falarmos no problema, o problema é que não existisse para muitos trabalhadores, porque os trabalhadores não sabem o que é que lhes está a acontecer. Estão a viver aquilo, mas não sabem, quer dizer, têm dificuldade em verbalizar, em achar. Ora, se estiver nas empresas, ou existirem mecanismos empresariais lá dentro, onde isso é falado e dito como é que isso pode até, inclusive, resolver, não é? Isso é uma questão fundamental. Portanto, isto e outro aspecto, que devia ficar também no diploma, que é a avaliação do risco psicossocial, nomeadamente o assédio,
deve ser dito isso porquê? Porque a avaliação do risco já é a primeira etapa da prevenção. Se eu não avalio, não posso despistar o assédio, quer dizer, e nós sabemos que isso na maior parte dos sítios não acontece, e não é só porque não há capacidade técnica, porque os técnicos superiores de higiene e segurança de trabalho, muitos deles já têm capacidade para fazer uma avaliação de riscos, porque há modelos para isso, há inquéritos, quer dizer, há uma questão cultural, que é necessário vincar, e daí a importância do diploma, focar isso, para quê? Para levar as pessoas a dizer, não, isto é sério. E quando formos a fazer a avaliação na nossa empresa, pode não haver riscos químicos, mas organizacionais, psicossociais, que são os do futuro, penso eu, existem, ou podem existir. E essa avaliação, esse levantamento de riscos, é logo saber se há práticas aí deste tipo. E isso ficar na lei, para mim, é fundamental. Outro aspecto, que é o ACT. A ACT é uma barriga cheia de coisas. E é problemático dar-lhe competências. Portanto, eu fui funcionário e sei como é que isso é. Mas o facto da ACT ter um papel aqui, dizem uma linha, dizem um e-mail. Claro que nós sabemos que os e-mails depois recebem, se for um e-mail geral da ACT, estão para lá 5 ou 6 mil para ser resolvidos. Não adianta nada. Se for o telefone geral da ACT, em que trata a contratação coletiva e eu fui despedido, quanto é que vou receber, e meto lá o assédio, isto é capaz de não dar nada. Agora, se houver especificamente, para isso precisa de preparação técnica também a própria ACT, se houver uma linha, qualquer coisa específica, dado o caráter deste risco, não é? De atentado à dignidade do trabalhador, à liquidação da personalidade da pessoa, são casos que pode desaguar nisso, obriga a entidade fiscalizadora a priorizar, que não prioriza, deixamos de coisas, não é? Entre várias coisas diz, será que aqui ninguém se queixa, o inspetor de trabalho tem várias coisas para averiguar. Portanto, se a entidade do Estado, digamos, também tem que zelar, tiver ali uma obrigação no sentido de, não, prepara-te, porque tens que responder a uma linha. Eu acho que essa questão é fundamental. Não sei se já ultrapassei. Pronto, ok, pronto. Portanto, depois vamos na conversa. O tempo que vos daremos agora é o tempo que não terão depois para responder. Certo. Normalmente para nós é mais interessante que vocês comentem o que dissemos. Exato. Mas se preferir intervir agora, dou-lhe mais um minuto e depois teremos... Portanto, o Zé António... Então o que eu queria chamar a atenção, este assunto não tem sido até agora muito discutido. No entanto, o assédio moral no trabalho, por ser um processo, uma situação que decorre ao longo do tempo, pode provocar danos graves na saúde das vítimas deste tipo de situação. E isto faz-se até porque as situações de stress crónico levam a desregulações neurohormonais e põem em questão a própria imunidade das pessoas. Isto são processos que são prolongados. De qualquer maneira, o que eu queria deixar aqui saliente e saudar a vossa iniciativa é que as situações de assédio moral no trabalho acontecem em ambientes laborais disfuncionais ou doentes. Portanto, eu penso que uma lei que intervenha no sentido de tentar melhorar a saúde dos locais de trabalho impedirá que apareçam este tipo de situações. E depois também acho muito importante o vosso trabalho, porque pode-se fazer a prevenção do assédio moral no trabalho, até que é uma situação que decorre ao longo de fases que estão tipificadas e que estão estudadas e, portanto, é possível não só fazer a prevenção, como fazer o controle logo no início do processo. Portanto, eu não queria demorar muito mais tempo, ia só brevemente falar que isto de facto tem sido associado à depressão, à ausência por doença, ao burnout, à depressão, à ansiedade, perturbações de atenção, abuso de substâncias e de álcool, ao tabagismo, perturbações de comportamento alimentar, doença cardiovascular, acidentes e suicídios, e que há um trabalho muito grande que tem vindo a ser feito desde os anos 80, quando esta situação foi tipificada e descrita do ponto de vista científico. E penso para já é tudo. Muito obrigado pelo contributo da plataforma. Eu passo a palavra de imediato à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sandra Pereira, Sr. Coordenador. Sim, Sandra Pereira. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente cumprimentar a plataforma contra o bullying no trabalho e dizer que naturalmente os vossos contributos são muito importantes para nós, porque esta é uma questão que merece a nossa maior preocupação e, portanto, eu tive a ocasião de ler detalhadamente o parecer que tiveram a bondade de nos enviar
Portanto, cumprimento-os por isso, agradecendo o vosso contributo. Queria, antes de mais, só fazer aqui um pequeno detalhe. Naturalmente que o Partido Social Democrata entende que estamos perante um fenómeno que é multidimensional e que é um fenómeno por natureza encapotado e escondido, e por isso deve ser tratado partindo desse pressuposto. Nós apostamos muito, ou gostaríamos de apostar muito na prevenção em detrimento da punição, até porque é um fenómeno não conhecido na sua totalidade, nem nas suas dimensões, que assume proporções e relações que são próprias das relações de trabalho, que têm muito a ver com relações pessoais que se estabelecem, e dinâmicas muito próprias, difíceis de compreender. Portanto, nós entendemos que a nossa aposta deve ser muito dirigida na prevenção, na educação, aliás, muito à semelhança do que o Sr. Diretor da ACT disse, inspetor da ACT, disse quando houve esta discussão, deu uma entrevista na TSF, em que dizia exatamente que devemos privilegiar muito a formação dos cidadãos, dos empresários, dos trabalhadores, dos cidadãos em geral. Eu queria dizer que também tive aqui a ocasião de ler uma nota vossa sobre a postura no sentido de voto da direita. Eu falarei pelo PSD, nem nos consideramos exatamente um partido de direita, mas também passou a ser moda sermos tratados assim e assumimos isso com toda a naturalidade. A nossa postura, no nosso sentido de voto nestes diplomas, nós denunciámos imediatamente que há aqui sanções nas quais não nos revemos e que achamos de um radicalismo que merece ser repensado e que não pode ser feito assim. Portanto, a sanção acessória, que é acessória, nós sabemos e sabemos o que isso significa, de encerramento de uma empresa, parece-nos de um radicalismo pelo qual não devemos ir, porque não é a conduta de um trabalhador sobre outro, porque ainda também estará por estudar até que ponto é que uma empresa, ou como é que se provará que uma empresa, que a conduta de um trabalhador que faz ou que provoca assédio sobre outro, como é que conseguimos imputar isso como sendo uma política de recursos humanos da empresa. Portanto, aí também temos uma dificuldade de destrinçar entre o que é a atuação de um trabalhador de per si, como uma pessoa qualquer, com aquilo que é as orientações de uma empresa. Portanto, nós achamos que a sanção acessória de encerramento é de um radicalismo que compromete o trabalho e o emprego, que nós não gostaríamos que fosse a primeira coisa a ser lançada em cima da mesa, e não deve ser. Depois há outra questão que também denunciámos desde logo, que é o facto da inversão do ânus da prova. Nós sabemos exatamente todas as dificuldades que existem e que subsistem da prova para os trabalhadores. Há pouco o Soutor falava que a lei deve proteger a parte mais fraca. Não estou bem assim em crer qual é que será a parte mais fraca nesta dualidade de relações e nesta questão do ânus da prova. Isto porquê? Porque é tão difícil para os trabalhadores provar, nós sabemos disso, a prática de assédio, como depois se-lo-á à entidade patronal, e isto de um ponto de vista estritamente jurídico, se-lo-á à entidade patronal provar que não, quando impende sobre si, portanto, uma presunção que não houve assédio. Portanto, no discriminatório, permita-me que lhe diga, as coisas estão mais facilitadas porque funda-se em factos objetivos que a entidade patronal está muito mais habilitada, porque é ela que, portanto, faz a gestão da empresa, estará muito mais habilitada em fazer a prova de que não há assédio com base em factos discriminatórios, porque é uma prova baseada e objetiva. Portanto, nosso sentido de voto nestes projetos de lei foi basicamente por isso. Achamos que o do Partido Socialista tem, de facto, alguns contributos no sentido da formação e da prevenção que também merecem a nossa anuência, portanto, e por isso nos abstivemos, apesar de entendermos que o PSD também já deu um contributo sério nisto da prevenção. Fomos nós que fizemos aprovar pela CIT um manual e um guia informativo de prevenção e combate a situações de assédio no local de trabalho, como um instrumento que visava exatamente prevenir. Nós achamos que é a prevenção em detrimento da punição que deve avançar, sabendo que, obviamente, que também tem que haver um quadro legislativo e punitivo que complemente, sob pena de estarmos aqui a não dar a relevância que este fenómeno merece. Nós estamos preocupados. Portanto, se puder. Eu sei, vou mesmo terminar, Sr. Coordenador. Nós estaremos preocupados. Eu tive a ocasião de ler atentamente o vosso diploma e faremos o nosso melhor, mas, como lhe disse, não
não enveredamos por soluções radicais que depois podem ser muito bonitas na lei e que depois, cuja aplicação prática até podem comprometer o emprego e o trabalho, e não é isso de todo que nós desejamos disso. Muito obrigada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Wanda Guimarães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a plataforma, que aliás já tive o gosto de ouvir noutra circunstância e portanto, digamos que os pontos que aqui trouxeram e elencaram não são pontos que suscitem a nossa surpresa, uma vez que fazem parte de um conjunto que é o vosso memorando e que já tivemos ocasião de ler e de analisar. Eu diria que, obviamente, face à magnitude do vosso memorando, possivelmente o projeto do PS parece-vos pobrezinho. E nós devo-vos dizer que tivemos uma preocupação, e a preocupação não é, a preocupação em primeiro lugar é obviamente de ser eficaz. A primeira preocupação que um partido político pode ter é ser útil e ser eficaz, porque muitas vezes leis muito completas e que depois, como sabe, aliás há vários estudos sobre isso, às vezes leis extraordinariamente avançadas, o que acontece é que são mais frequentemente violadas e não cumpridas, e nós partimos de uma coisa que entendemos que é fundamental, que é o equilíbrio entre a prevenção e a punição. E, portanto, do nosso ponto de vista, o projeto de lei do Partido Socialista é equilibrado, toca nos pontos considerados essenciais. Agora também lhe digo, e vos digo, e com toda a franqueza, que estamos perfeitamente abertos e temos, já o disse em várias audições, temos a humildade de perceber que este é um assunto muito complexo e que, portanto, todos os contributos que as pessoas que estão no terreno nos possam trazer, obviamente serão analisados e veremos, de facto, em que medida é que os poderemos integrar. Porque há uma coisa que é verdade, é que este problema é um problema que eu diria novo-velho, já existe. Eu lembro-me que sofri, de facto, se quiserem, assédio moral, há muitos e muitos anos, nos anos 70, que nem se falava em assédio moral coisa nenhuma, e depois estive no grupo, digamos, que estudou de perto e colaborei em iniciativas relativamente ao assédio sexual. Vocês também sabem que muitas vezes estão ligados, começa até pelo assédio sexual, na mais das vezes, e acaba no assédio moral, e portanto há aqui, digamos, um paralelismo e que, aliás, não é por acaso que em todas as legislações, ou a maior parte das legislações europeias, tratam em paralelo estas duas situações. Há tudo aquilo que foi dito, inclusivamente pelo Sr. Doutor, em termos daquilo que são os sintomas e que podem ser os reflexos, digamos, na saúde da trabalhadora ou do trabalhador que sofre o assédio moral ou uma situação de bullying. A verdade é que existem várias, do nosso ponto de vista, é uma situação que é uma situação negativa, e é uma situação negativa também para a empresa, porque a empresa tem um objetivo, que é ter lucro, ter maior produtividade, nós sabemos que é isso. Ora, não há nenhum trabalhador que sofre assédio moral e que possa produzir. É óbvio que ele vai faltar mais, é óbvio que os seus níveis de produtividade são muito inferiores e, portanto, eu acho também que, desculpem-me o termo, a gente também tem que ser um bocadinho inteligentes no sentido de puxar, se quiserem, por esse lado das empresas, ou seja, demonstrar às empresas que é de todo o interesse elas colaborarem, e anuírem, se quiserem, num enquadramento também legislativo adequado, de forma também a preservarem e aumentarem até os seus níveis de produtividade. E é nesse aspecto também que nós consideramos que o projeto de lei do PS é equilibrado. Muito obrigada. Obrigado. Tomo eu agora a palavra, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Queria começar por cumprimentar a plataforma contra o bullying no trabalho. Temos também tido a oportunidade de nos encontrarmos, de conversarmos, inclusive no processo de elaboração do nosso projeto de lei. Chegámos a trocar opiniões sobre as respostas que era preciso dar. Queria também salientar o facto de haver sobre esta área uma plataforma como a vossa que junta competências muito diferentes, da área da saúde, da área do trabalho, da intervenção na fiscalização e, portanto, acho que é muito importante e relevante a existência da vossa plataforma e o tipo de saberes que cruza e colocá-los ao serviço de uma causa que nos parece mais que justa e com a qual nós nos identificamos. Sobre o problema em si, nós partimos para este projeto de lei a partir de constatando que há uma grande discrepância entre o número de pessoas, a intensidade do fenómeno e o número de pessoas que se dizem vítimas de assédio no trabalho, assédio moral, e o número de queixas que existe. E esta discrepância resulta de várias coisas, de vários fatores, alguns dos quais têm também a ver com o facto de as pessoas sentirem que não estão suficientemente protegidas pela lei. A incidência deste fenómeno, eu concordo com o que disse a deputada Wanda Guimarães, de que, em princípio, as empresas não têm vantagem em ter trabalhadores em stress e perseguidos, etc. O problema é que, atualmente, têm. E têm por uma razão muito simples, é que uma empresa que persiga um trabalhador e que o faça sair da empresa pelo seu próprio pé, está a poupar dinheiro em relação a um processo em que teria que dar a esse trabalhador um conjunto de compensações às quais se furta. Porquê? Porque pressiona o trabalhador de tal modo, faz da vida de tal modo num inferno, que ele acaba por sair pelo seu próprio pé, ou a empresa utilizar argumentos que ela própria provocou, consequências que ela própria provocou, para invocar razões de um despedimento com justa causa. E este é o problema do assédio. E é por isso que ele incide também sobre trabalhadores que não são só os trabalhadores precários, são trabalhadores que estão muitas vezes até com salários melhores e de que as empresas se querem ver livres para substituírem por trabalhadores a quem paguem menos e mais novos. E portanto, uma das questões que nos parece essencial é que a lei faça com que o assédio moral, enquanto estratégia de gestão de mão de obra, que é financeiramente compensadora para as empresas hoje, que é o que acontece, deixe de o ser. E por isso parece-nos que, se nós não mexermos na questão da ilicitude dos despedimentos e na imputação de custos às empresas por causa destas práticas, nós não vamos conseguir dissuadir suficientemente a sua existência. E depois há outras duas dimensões. A questão do ónus da prova, falaram disso, ou seja, da facilitação da denúncia e dos meios da prova, e a questão da proteção de quem denuncia e de quem é testemunha, que também nos parece que sem estas duas dimensões, sem nós termos um enquadramento legal sobre estas duas dimensões, vamos ter muita dificuldade em que a lei seja eficaz no combate a este tipo de fenómenos. E, portanto, nós temos muito interesse em fazer um trabalho em conjunto com todos os partidos e com os projetos todos que existem, naturalmente. Parece-nos que é muito importante que o próprio texto final da lei vá para além de intenções sobre, digamos assim, o negativo que é o assédio moral, e que possa, pelas soluções que acabe por adotar, possa ser um instrumento fundamental de combate a este fenómeno, sendo certo que nós também sabemos que a lei por si só não resolve. Falaram muito da questão da prevenção, isso é muito importante, e também a própria consciencialização dos trabalhadores sobre os direitos e naturalmente, dos empregadores sobre os seus deveres, mas que estão subjacentes à relação de trabalho. Naturalmente, isso também é fundamental. E passava a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o deputado António Carlos Monteiro. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde. Queria começar por saudar a plataforma e queria fazer aqui algumas notas motivadas pela intervenção, quer do Sr. Engenheiro João Aguiar, quer do Sr. António Brandão Guedes, quer do Dr. José António Antunes. Primeira nota.
Nós consideramos que o assédio laboral não beneficia nem os trabalhadores nem as empresas. Antes de tudo mais, não assentamos num preconceito marxista de que há aqui uma lógica conflitual das entidades empregadoras contra os trabalhadores, até porque sabemos que muitos dos problemas do assédio laboral acabam por ocorrer dentro da empresa, entre trabalhadores e, por isso mesmo, consideramos, e aqui segunda nota, que devemos recorrer a métodos tanto quanto científicos, tanto quanto possível, para acudir a estes tipos de problemas. Nós sabemos que temos questões sociais, questões médicas e temos também questões jurídicas. E quando falamos de questões jurídicas, e estando nós num órgão que é um órgão legislativo, essas são as determinantes, daí que o chamar sofisma jurídico, quando nós estamos perante um problema que tem que ser resolvido juridicamente e que também é uma ciência, a ciência jurídica, levanta aqui alguns problemas, porque pode-se escrever vários documentos sobre aquilo que é uma noção empírica de assédio. A dificuldade que nós temos aqui é que na Assembleia nós temos que transformar aquilo que é uma noção empírica numa noção técnico-jurídica que seja suscetível de constar de uma lei para ser aplicada à comunidade. E uma das dificuldades que nós temos é com o conceito jurídico de assédio quando se procura descolar o assédio moral daquilo que é o fator discriminatório que o identifica. Porque se houver discriminação, consegue-se tipificar de forma suficiente e, em termos da prova, também é possível determinar a responsabilidade pela prova. Agora, quando estamos a falar do assédio moral, descolando da discriminação, a questão, antes de tudo mais, é como é que se distingue aquilo que é legítimo, o poder de direção da entidade empregadora, daquilo que é o assédio moral, que é ilegítimo e que não é aceitável. Porque como é que se distingue aquilo que é uma atitude de exigência de uma entidade empregadora daquilo que é uma atitude censurável e ainda por mais, quando pode suceder que essa mesma atitude censurável se passe entre pares. O Sr. Dr. José António Antunes disse-nos que há fases identificadas a propósito da prevenção. A minha pergunta era se é possível, em fases de assédio, se é possível identificar do ponto de vista técnico essas fases de modo a que nos auxilie na tipificação deste ilícito de assédio. E, no fundo, a questão é como é que se tipifica, antes de tudo mais, o assédio não discriminatório, de modo a ser possível que, na ordem jurídica, ele venha a existir de modo suficientemente claro e que, evidentemente, evite algo que é termos um tipo que é, de algum modo, indefinido e a que se soma uma inversão do ónus da prova, o que significa que pode-se criar algo tão indefinido que legitime todo o tipo de abusos. Tanto mais que, quando se fala na inversão do ónus da prova, em especial quando estamos a falar de factos negativos, se designa habitualmente como uma prova diabólica porque não é possível, ou é virtualmente impossível, fazer a prova de factos negativos. É a mesma coisa que eu invocar que alguém me tirou a carteira e essa pessoa é que tem que provar que não me tirou a carteira. Quer dizer, não é, do ponto de vista de prova, algo que no ordenamento jurídico seja normal aceitar-se. Por outro lado, em relação à sanção de encerramento, que declararam aqui apoiar, a nossa preocupação é que essa sanção tenha exatamente o efeito contrário ao pretendido em relação às denúncias e à prova. Ou seja, quem denuncia ou testemunhar no caso de assédio corre o risco de ter o seu posto de trabalho ameaçado pelo encerramento do estabelecimento. Ou seja, pode ter o efeito exatamente contrário ao pretendido. De tal modo que até a CGTP, quando foi ouvido neste grupo de trabalho,
disse que discordava do PCP no âmbito desta mesma proposta, o que, confesso, foi a primeira vez que ouvi e não pude deixar de registrar. Se puder terminar. E, portanto, para terminar, eu acho que estas são as questões que tecnicamente me preocupam mais até como jurista, porque queremos que qualquer alteração legislativa seja uma boa alteração legislativa. Consideramos que o atual enquadramento, que já prevê que seja uma contornação muito grave, já prevê este tipo de sanções, para se mexer, eu acho muito obrigado, que Sr. Deputado. E passava, porque temos pouco tempo até ao plenário, a palavra novamente à plataforma. Okay. Obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Pareceu-me que a questão, se estiver errado digam, mas pareceu-me que a única questão objetiva que foi colocada foi a do senhor deputado António Carlos Monteiro. É isso. As questões, as duas interrogações, ou três até. Então pronto. Quanto à questão da definição, como já foi mencionado, este fenómeno está bem descrito, não é uma coisa que não está estudada. E quanto à definição e o que pode separar do legítimo do ilegítimo, parece que foi essa a sua questão, acho que basta irmos às definições. Também primeiro dizer que achamos que há boas definições do fenómeno. Nós temos é que fazer a definição. Sim, exatamente. Pronto, mas primeiro que tudo achamos que os projetos de lei, tanto o 307 como o 365, do Bloco e do PCP, respectivamente, têm boas definições. Mas podemos definir mais longe ainda. Vou referir um livro que fala sobre... Há um livro que define isto bem, o livro Mobbing ou Assédio Moral no Trabalho, da doutora Rita Garcia Pereira, que tem nesse livro a seguinte definição: o assédio moral no trabalho caracteriza-se fundamentalmente por ser um conjunto sequencial de atos de diversa índole praticados no âmbito de uma relação laboral ou por causa desta, por um sujeito individual ou por um coletivo, aptos a produzirem lesões nos direitos fundamentais inerentes à pessoa de cada trabalhador, entre os quais o direito à dignidade e o direito à integridade física e moral, e que importam uma degradação do estatuto laboral do visado. Eu também tenho... isto também está tipificado em alguns códigos de conduta, que inclusive eu tenho aqui comigo, de empresas onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas de facto há aqui uma questão que é importante, que é: isto é um ato repetido e continuado. É um ato também persecutório. E podemos também tipificar isto de duas formas. Pode-se falar, e isto eventualmente pode ser interessante para a lei, pode-se falar em tipos de assédio moral como sejam: primeiro, em função da identidade do assediador. Pode ser um vertical descendente, ou seja, se for de um superior para um subordinado, também chamado bossing. Pode ser horizontal, entre pares. Pode ser vertical ascendente. Pode ser misto. Portanto, estas duas partes até agora. Portanto, isto está tipificado. Mas tudo o que nos disse até agora é melhor que qualquer uma das definições jurídicas que constam dos projetos. Pronto. Obrigado. Sim. Claro. Também se pode definir isto novamente. Sim. Também se pode falar de uma tipificação em função da motivação. Há assédio moral emocional, que é posto em prática por medo, inveja ou sentimentos similares, estratégico, usado pelas empresas para promover o afastamento dos que reputa como incómodos, ou institucional, parte integrante de uma estratégia de gestão de recursos humanos, já foi, aliás, mencionado pelo Sr. Presidente e Sr. Deputado José Moura Soeiro. Focando agora, de facto, conceitos moral de códigos de ética que eu tive a oportunidade já de ler, vou dizer o que está traduzido, porque está em inglês: qualquer ato que possa fazer outra pessoa sentir-se ameaçada ou insegura. Isto inclui ataques verbais, ameaças ou qualquer hostilidade, intimidação ou agressão. Mas é o sentimento que é relevante ou é a ameaça que é? No âmbito regulamentar, pelo menos o sentimento é importante. No âmbito regulamentar dos regulamentos internos ou códigos internos de empresas, o sentimento é importante também. Portanto, agora, dentro do tempo que temos disponível, vou passar, se calhar, a questão seguinte do Sr. Deputado, as faz ao Sr. Dr. José António Antunes. Eu queria só chamar o... Peço só que... Sim, eu penso que terão mandado os documentos, não? Para falar da questão das fases
Bom, então fica a nota, se puderem enviar até para o e-mail da Comissão os documentos que queiram, aqueles que ainda não enviaram, queiram fazer chegar, nós pedimos para distribuírem pelos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigado. Sim. Então, força. Não, isso está estudado sobretudo por gente da área da psicologia do trabalho. Começa normalmente por um incidente crítico, depois há uma série de pessoas que se vão juntar a um movimento contra o trabalhador. E, como muito bem disse a senhora deputada, às vezes nasce de relações interpessoais, mas nem sempre nasce de relações interpessoais. E mesmo nascendo de relações interpessoais, há um terreno na empresa que favorece, que permite que aquele movimento prossiga, não é? Está, desde os trabalhos do Lyman, foi para esta questão na Europa. E eu queria salientar isso. A maior parte dos autores da psicologia tratam isto como um problema organizacional e não tanto como um problema de relações interpessoais, não é? E o senhor deputado perguntava-me também como se tipifica. Há empresas que têm códigos de conduta e que tipificam mesmo o tipo de comportamentos que acham que são de assédio e que não podem ser aceitáveis dentro da empresa. Isto há países na Europa e nos Estados Unidos que têm estas coisas definidas e que fazem inclusive a formação entre os seus trabalhadores sobre isto, porque eu volto a insistir, isto a maior parte dos autores portanto, caracteriza como uma patologia organizacional que ocorre numa empresa que não é saudável, num ambiente de trabalho que não é saudável, e há até descrições quais são portanto, as profissões onde este tipo de coisas pode acontecer e quais são os tipos de organização onde isto pode acontecer com mais facilidade. E penso que quando se faz a lei, eu reconheço que é difícil, como diz o Sr. Deputado, fazer a definição destas coisas, mas de facto eu penso que a lei é muito importante para obrigar as empresas a fazerem a prevenção, a fazerem a sua própria controle destes problemas, não é? E como disse aqui também o Sr. Deputado, é evidente que temos vários tipos de assédio, é uma situação complexa, mas não nos podemos esquecer também que há um assédio que é o que se chama o assédio de iniciativa patronal, e esse muitas vezes é feito com a intenção deliberada de levar o trabalhador a sair ou à reforma, porque muitas vezes o assédio leva à saída ou à reforma. E queria só dizer que temos de ter... O problema é muito complexo, de facto, mas também é verdade que há o assédio de origem patronal. E também é verdade que é descrito por alguns autores que algumas empresas usam este tipo de estratégias como forma de gestão de pessoal. Também de encontro ao que disse a senhora deputada Wanda, de facto isto provoca também problemas económicos, não é? Na medida em que as empresas gostam de produzir e gostam de ambientes saudáveis e de facto isto é responsável por absentismo, é responsável por burnout, é responsável por reformas antecipadas, é responsável por mau ambiente, não é? E isso de facto é deplorável. Eu queria só terminar dizendo que de facto a lei pode ajudar muito a fazer a prevenção, tanto impedindo que os fenómenos ocorram, como apanhando os fenómenos a meio e travando-os ali, e penso que é tudo o que me lembro agora de falar. Obrigado. Muito obrigado. Força. Só para comentar uma questão que foi, creio que foi a da senhora deputada Wanda Guimarães, que disse que temos boas leis, podemos ter boas leis e depois na prática, e é verdade, não é? Mas não podemos, eu acho que o repto é fazer uma boa lei nesse sentido. Porquê? Nós principalmente soubemos da nossa geração equilibrada. Mas não, digamos, não termos receio nisso de avançarmos, porque toda a legislação, historicamente, segurança e saúde do trabalho, sabe bem disso, foi forçada, a nossa era muito lacuna, havia muitas lacunas, foi forçada pelas diretivas europeias. E nós até dizíamos, vamos agora aplicar uma diretiva, pois não se aplica, mas aplicou-se e isto fez cultura.
E nós hoje estamos em estádios, digamos, a nível da prevenção e da legislação, digamos que foi por causa da União Europeia. Portanto, o sermos arrojados aqui é importante. Exatamente. Quer dizer, não devemos ficar por aquém, mas por além. Portanto, irmos mais além, termos essa coragem. Não estamos à espera de uma lei, agora de uma diretiva, que não vem. A este nível não virá. Virá acordos e tal, genéricos, mas, portanto... Sabemos que aquilo foi na década de 90, não é? Portanto, uma lei arrojada no sentido que mais além um bocadinho não faz mal, faz bem. Muito sabe que o nosso nível de violação da lei era altíssimo. Claro. Mas era altíssimo. Claro. Tinha a ver com outra conversa, com o encerramento, porquê, com o encerramento ou não. Vou ter que interromper porque o debate com o Primeiro-Ministro está a começar agora, ou, enfim, oficialmente. Portanto, queríamos agradecer, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer mais uma vez o contributo da plataforma, insistir na ideia de que se tiverem outros documentos que entendam fazer-nos chegar, para nós será muito útil para o processo de especialidade, para a elaboração da lei que neste momento estamos a fazer e que pronto, é muito importante ter contado também com o vosso contributo neste processo. Obrigado.